Boa noite! Começando a nossa live sobre o que é esse negócio de classe de TT, né? Você não faz a menor ideia. Deixa eu te contar, vamos com uma conversinha aqui sobre essas possibilidades que você talvez saiba, não tenha clareza do que é. Muita gente acha que uma classe de TTE é tipo assim, fala assim, o que é o TTE? Né? É uma sigla que é o nome da classe em inglês, Talk to the Entities, conversando com as entidades. E as pessoas falam assim, eu não vou para um terreiro que eu converso com a entidade do mesmo jeito, né? Então, só que a visão do Access Consciousness, nesse assunto é muito diferente de qualquer outra visão que você já tenha, talvez, né, visto, ou pela qual você já tenha passado, ou tenha estudado, porque é uma visão a partir da consciência. Quando a gente olha para as coisas a partir de consciência, a gente começa a ter todo um terreno muito diferenciado do que você pode imaginar. Dentro de consciência, a gente inclui absolutamente tudo e não julga nada. Esse, pro Access, é o espaço, ou assim, o que mais se aproxima do que você chamaria de definição do que é consciência, né? É onde você inclui tudo e você não julga nada. Se você inclui tudo e não julga nada, você está num espaço de consciência, onde o julgamento que eu tenho de outro, o ponto de vista que eu tenho sobre o outro, o que quer que seja, né, tipo assim, a minha opinião sobre o outro, a minha perspectiva a partir da qual eu olho para o outro, isso tudo acaba minando as possibilidades que você tem. Acaba realmente tirando você da presença do que acontece ao seu redor. E essa presença é um todo, né? Eu passei por muitas coisas, vocês já devem ter, né, me ouvido falar muito sobre isso, mas eu já passei por muitas situações diferentes por conta que, né, nascida, criada dentro de uma família ultra mega blaster of the world católica, minha mãe ultra mega e todos nós, né? Até que um dia minha mãe ficou doente. E ela ficou muito doente. Ela foi fazer uma cirurgia. Eu devia ter uns 8 anos de idade. Mamãe foi fazer uma cirurgia e deu mal. Deu ruim na cirurgia de mamãe. E eu sei que eu tava... A gente morava, meu pai militar, a gente morava numa casa... que era da aeronáutica, a gente simplesmente tinha usufruto, a gente podia morar naquela casa porque o meu pai era engenheiro e aí tinha que trabalhar e ficava perto do comando, né, do comando da aeronáutica. E eu sei que minha mãe fez essa cirurgia e voltou para casa, normal. Um dia ela estava no banheiro, eu estava no banheiro junto com ela, de repente ela levantou e deu um gritão. Gente, parecia que tinha matado um porco dentro do banheiro. Mas foi sangue pra tudo quanto é lado. Saiu, arrebentou os pontos da cirurgia. Foi um frege, foi uma doideira. Muito lux. E aí, cara, foi aquela confusão. E volta minha mãe pro hospital e... Bom, foi um negócio muito louco. Aí chegou lá, os médicos já queriam amputar um pedaço do pé ou da mão da minha mãe. Nem lembro direito o que era que eles queriam amputar. Eu sei que foi um frege danado. E nisso, mamãe volta pra casa e ela começou a definhar. Mamãe começou a ficar verde. Ela era literalmente dessa cor aqui. Minha mãe era verde, né? Ela ficava em cima de uma cama. Ela não conseguia segurar um copo d'água. Ela não tinha força para segurar um copo d'água. E a gente que, né, fazia tudo isso. Papai, eu, tia Delina, a Dadazinha. E nisso eu, né, tipo assim, foi bem na idade que o menino começa a cozinhar, eu aprendi a cuidar da minha mãe. Então, assim, me solta dentro do hospital que eu converso com todo mundo, eu sei como me colocar, eu sei como me posicionar, eu ainda fico assim, tipo assim, mas doutor, você não acha que isso vai dar? Tipo assim, aquela que acha que, né, tem algum conhecimento na área médica, diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, eu tenho um pouquinho mesmo. E aí eu sei que, mas você me solta na cozinha também, amiga, é isso, tipo assim... O que eu faço com essa cebola? Vou tacar na parede. É uma arma. Eu sei que eu me acostumei muito com essa coisa do hospital. Para mim era um ambiente muito mais
agradável e auspicioso do que a tal da cozinha, que eu não sabia de que jeito que mexia os trem. Hoje ainda até eu me viro, né? Faço uns pra lá pra cá e eu tenho uns negócios que eu cozinho bem. Mas nessa época que eu tomava conta da minha mãe, chegou uma época em que, assim, os médicos começaram a dar vários remédios. Calma que tem um propósito de eu estar contando essa história, tá? E eu sei que chegou um ponto em que os médicos disseram, olha, ela só tem 20% de chance de continuar viva. E aí eu, putz, criança, ouvir um trem desse, assim, não é das coisas mais difíceis, né? Das coisas mais gostosas de ouvir. E eu sei que, né, como eu fico brincando nas minhas classes de teté, eu falo assim, tipo, como todo bom católico, na hora que o trem aperta muito, a gente vai pro espiritismo. Porque, tipo assim, não tinha mais, pela medicina, não tinha mais o que fazer com a minha mãe, ninguém sabia o que ela tinha, na verdade. E foi quando uma pessoa indicou, eu sei que assim, começou a partir daí um caminho em que a gente tinha que achar uma cura para minha mãe, tinha que achar um jeito de salvar minha mãe ou para que minha mãe não morresse. E nisso a gente foi procurar em vários outros lugares, né? A gente chegou aí pro espiritismo, pra Umbanda e tudo mais. E aí vários outros caminhos, porque cada caminho tinha a sua beleza e a sua verdade. Todos os caminhos têm a sua beleza e a sua verdade, né? Enquanto, quando a gente, por isso que eu falei da consciência logo no começo, que a consciência não julga nada, inclui tudo. Então, eu criança, olhando para aquelas coisas novas e diferentes, porque aquilo, né, até então não fazia parte do meu universo, e a gente meio que foi inserido naquilo ali, tipo assim, de voadora gospel, porque alguma coisa tinha que funcionar. E o interessante foi ter a oportunidade de olhar para cada uma daquelas filosofias, para cada uma daquelas visões de mundo, e perceber que tinha alguma coisa ali, que era diferente, que não necessariamente era melhor do que a das outras, mas era uma visão diferente de mundo, e uma boa parte desses outros caminhos que a gente foi procurar tinha uma conexão com esse universo invisível, digamos assim, esse universo do não físico. E sempre a gente buscando uma possibilidade de alguma coisa, alguma energia salvar minha mãe. De uma certa forma, todo esse peso e toda essa confusão, ela criou muitos espaços de medo, de apreensão, porque em cada um desses lugares por onde a gente passava, e foram muitos, né, durante o começo de adolescência e até um começo de idade adulta, a gente passou por muito treino, várias coisas, né? O que acontece? Deixa eu ver aqui se esse trem aqui tá funcionando. Porque às vezes eu esqueço de botar no modo avião. E aí, de repente, meu pai me liga, né? Tipo assim, você já conhece meu pai, né? E aí, mas assim, mesmo tendo todo aquele peso da angústia, do não saber se minha mãe vai viver, né, tipo assim, eu ter que me virar sozinha e ter que, de alguma forma, me defender, digamos assim, mas teve todo esse lado de poder olhar para todo um universo, ou universos, né, diferentes, com carinho e com gratidão. Porque, de alguma forma, cada um daqueles espaços trazia um alívio para o que ela passava. E assim, tinham coisas que eu gostava mais do que outras eu achava interessante, né? Então, assim, e a gente teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas incríveis. Muitas, muitas. Só que de alguma forma sempre parecia que faltava o pulo do gato. Eu sempre ficava assim, tipo assim, mas eu quero mais, eu escolho saber mais, eu sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa curiosa por natureza. Eu falei, quero saber qual é o pulo do gato. E aí eu ia lá e procurava, comprava livro e pegava livro, né? Antigamente tinha um negócio chamado biblioteca, a gente pegava livro emprestado, não tinha, né, esses negócios de Kindle, esses negócios, era um troço bem analógico, sabe, assim, pra você que não conhece. E eu sei que eu ia procurar informações e tudo mais pra, tipo assim, o que mais tem aqui? O que mais? E mais, e além disso? E uma das coisas que sempre me incomodava de uma certa forma era o fato de que sempre você devia obediência a uma pessoa específica, a um indivíduo específico. Aquilo me destruía. Porque assim,
pessoa, né? Por que pessoa? Porque gente, né? Porque gente é um bicho danado, né? Assim, cachorro você pode até confiar, mas gente é uma raça completamente diferente, né? Você fala, eu tenho medo de espírito. Você devia se preocupar com os vivos, amigos. Os mortos estão só pedindo ajuda ali, né? Tipo assim, a gente chega ali, rapidinho. E eu sei que nessas minhas andanças, né, de procuras, e aí acabei criando gosto, digamos assim, pela procura, né? Me tornei uma buscadora e me diverti com um monte de coisa e tudo mais, mas esse embate de sempre tinha alguém que era um maioral, digamos assim, que dizia para você o que você podia ou não podia ou tinha que fazer. Isso daí não era legal. Pra mim, pessoalmente, tá? Isso aqui pra mim. Pra minha história. E eu sei que muitos anos depois, quando eu encontrei o Access, foi meio que um bálsamo. Porque o Access foi o primeiro lugar onde o conhecimento é passado e é tipo assim, vai, fia. Agora tu te vira aí com essas ferramentas aí, vai. O que você sabe? Eu ficava indignadíssima com essa história de o que você sabe. Achava que justamente quando o facilitador perguntava pra mim, o que você sabe sobre isso? Eu achava, tipo assim, gente, olha, de boas, você não quer me dizer? Não tem problema, mas não viste minha paciência. Tipo assim, criatura, né, gentil, delicada. Hoje eu já percebo que quando eles perguntavam o que você sabe, não é no tirando o corpo da reta, né? É no estimular de que você sabe alguma coisa. O que você sabe? O que você sabe que de repente eu não sei? O que você sabe que só você pode trazer para o mundo? E quando eu comecei a sacar qual que era a beleza nisso também, porque, né, como eu falei para vocês, ver a beleza em tudo, eu comecei a me interessar cada vez mais, eu comecei a fazer as classes, eu vi que aquilo funcionava, mas de alguma forma eu ainda resistia ao tal do conversando com as entidades, que para mim era um troço de gente doida. Não que não seja, né? Mas eu falava assim, tipo, a única coisa que eu não quero é esse negócio de entidades, porque, olha, tipo, cansei, sabe? Tipo assim, olha, já estudei tudo, já vi tudo, não tem o que vocês vão me trazer que vai ser, tipo assim, que eu não tenha visto em algum lugar. Pois é. Quando eu fui fazer a minha primeira classe de conversando com as entidades, eu fiz, na verdade, não por mim, eu fiz porque nessa época o meu filho, ele estava tendo muitas situações assim de pânico noturno, de terror noturno, ele não dormia direito, ele ficava nervoso e ele chorava, e a gente já estava naquela angústia porque na escola ele não estava bem e não estava bem com os amigos, e ele percebia as coisas e tinha medo. Eu falei, gente, vamos levar, tipo assim, tem que ter alguma coisa aqui para poder ajudar esse moleque, porque do jeito que ele tá, que ele não tá bem. E alguém me indicou, foi muito gentil de me explicar o que era uma classe de TTE. Falei, vamos experimentar esse negócio aqui. Vamos embora. Ver o que é que esse tal de conversando com as entidades traz que, né? Vamos ver, experimentar, né? Verdade? Quando eu cheguei na classe, eram 2 facilitadores, que na época não tinha facilitador brasileiro de conversão com as entidades. O pessoal vinha de fora, eram 2 facilitadores, uma mulher e um homem. E eu sei que tinha, assim, umas 15 pessoas na turma. Na hora que eu cheguei, que eu vi aquele monte de gente, eu falei, putz, grila, o que eu tô fazendo aqui de novo? Esse monte de gente esquisita ao julgamento. Eu sei que na hora que a aula começou, que a gente começou a ver o conteúdo das classes, eu comecei a relaxar, falar assim, olha, isso aqui eu já estudei. Olha que interessante, isso aqui parece com tal coisa, com tal coisa. Olha que bacana. E eu comecei a ver as outras pessoas também usando as ferramentas e aquilo funcionando. E eu fui tendo determinadas experiências, porque durante a classe a gente faz alguns exercícios e tudo mais. Meu, tipo assim, encontrei o meu parquinho, sabe? Tipo, na primeira classe eu já saí assim, nossa, enlouquecida com aquilo, achei fantástico e comecei a usar e realmente muda a minha realidade até o dia de hoje. Porque a visão do conversando com as entidades é uma visão de inclusão. Incluir tudo, não julgar nada, né?
Então, essa visão que a gente é convencional, digamos assim, de que você tem um corpo e você tem que se proteger do que você não vê, não é por aí. Na verdade, o que você não vê, você percebe de alguma forma. Todo mundo percebe. Todo mundo tem habilidade de perceber as entidades de alguma forma. Você pode, algumas pessoas vêm com o olho mesmo, de tipo olhar e falar assim, tem uma criatura aí do seu lado que tem um vestido de bolinha amarelinha, tão pequenininho. Mas outras pessoas ouvem, tipo, estou ouvindo uns recados aqui para você. Outras pessoas sentem no corpo, cada um percebe isso de uma forma diferente. A minha forma de perceber isso é muito menos clara, digamos assim, porque eu posso descrever, mas é como se eu estivesse acessando uma memória. Como se eu tivesse... Sabe quando você lembra de alguém? Nossa, lembrei de fulano. É mais ou menos isso. Porque quando você lembra de alguém, alguma imagem se forma numa tela mental. Então é mais ou menos assim que eu percebo as entidades, e o meu jeito não é melhor nem pior que o jeito de ninguém. E não é porque alguém vê e ouve que isso é mais poderoso do que o meu. Tem o que funciona para mim, tem o que não funciona para mim, tem o que funciona para você, tem o que não funciona para você. Nesse espaço, né, é onde a gente começa a realmente se empoderar de que você é a fonte da sua realidade, você é a dona da sua vida, você é, né, a gata da lancha que a gente falou ontem na live, e você que cria tudo que você deseja. E as suas habilidades não são um erro, essas coisas de ver, ouvir, perceber e o que quer que seja, isso não é um erro. Foi a primeira vez que eu ouvi dessa forma. Isso não é um erro, isso é um nível de superpoder. É uma capacidade, uma habilidade que você tem, que o meu filho tem, que todo mundo tem. Algumas pessoas escolhem lidar com isso, outras pessoas escolhem soterrar isso e criar determinados mecanismos de enfrentamento para não ter que lidar com isso. Mas, independentemente disso, são habilidades e capacidades que fazem parte de você, né? Tipo, você tem duas mãos, você não usar uma delas, você não precisa fazer, amarra nas costas. Você pode fazer as suas coisas com uma mão só, você vai aprender. Mas eu sou destro. Sim, mas se você só tivesse a mão esquerda, você ia aprender, você ia desenvolver a escrita da mão esquerda. Não tem problema. Mas com as duas mãos é muito mais fácil de você fazer as coisas, né? É muito mais leve. Então é basicamente a mesma coisa. Você tem as suas habilidades, você não usá-las não te serve. Pode, de repente, servir a outras pessoas que não querem te ver bem. Mas aí isso é um papo diferente, tá? Então, na hora que você começa a olhar para isso como uma habilidade, não como um erro, e você começa a perceber que o espaço do medo, que é o que a gente, né? Tipo assim, o medo é uma das principais coisas que as pessoas usam para se separar das coisas que elas não querem acessar, do que elas não querem ter consciência. Na hora que você começa a sair do espaço do medo e perceber que o medo nada mais é do que uma resistência a acessar alguma informação, e que essa informação que você recusa muitas vezes é o remédio pelo qual você vem pedindo, as coisas mudam completamente. Na hora que você começa a falar, ok, vou usar tudo que eu tenho a meu favor e vou sair desse espaço. Existem ferramentas, existem processos para a gente sair do espaço do medo, para você sair desse espaço de ficar se enganando de que eu sou tão patética, eu não dou conta, né? E começa a falar assim, ok, não, eu escolho não ser mais patética, eu escolho não ser mais, não estar mais à mercê de qualquer historinha que seja, eu escolho saber. A sua escolha de saber já muda muita coisa, porque daí nada mais vai ficar oculto para você. Você só pode levar pedrada se você não está disposta a olhar de onde vem a pedra. Se você sabe de onde vem a pedra, você fica olhando. Na hora que a pedra vem, você desvia, criança. Não é verdade?
Então, na hora que você começa a perceber a grandiosidade do que essas ferramentas trazem para você no seu dia a dia e da forma como você pode usar isso para mudar, tipo assim, para criar mais para sua família, para um filho que de repente não dorme bem, né? Então, assim, o meu filho mudou muito aqui em casa, a nossa família mudou muito por conta dessas ferramentas do Conversando com as Entidades, tá? Isso criou um nível de espaço e de leveza, e as coisas começaram a andar e caminhar na minha vida, e na vida do Maurício, e na vida dos meus filhos. Cara, isso foi muito incrível, né? Uma das coisas que eu ensino na classe, a gente fala muito sobre o espaço de você estar presente, lúcido, consciente e escolher lidar com as situações que acontecem. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma possibilidade. Muitas vezes você tem dores no corpo. Dor. Nossa, dor no pescoço, uma dor nas costas. Mas você não fez ginástica, você, tipo assim, não levantou saco de cimento, você não fez nenhum esforço que justificasse aquela dor no seu corpo. Aí o que você fala? Ai, devo estar gripando, deve ser o Crovídeos. Muitas vezes não é. Muitas vezes, então vamos lá, volta um slide. O seu corpo é tão consciente quanto você do que acontece ao seu redor dele, ao redor do seu corpo, tá? Então, o seu corpo, ele é um instrumento de navegação incrível que sempre vai te trazer informações sobre o que está acontecendo ao seu redor, tá? Então, muitas vezes, o seu corpo está mais consciente do que você. Seu corpo não é um pedaço de carne, que é, tipo assim, é uma porcaria. Por isso que a gente fala, não julga o seu corpo, que quanto mais você julga o seu corpo, menos você dá ao seu corpo a liberdade ou o poder de poder trazer para você as informações que você poderia estar usando. E você recusa as informações porque você nega o seu corpo, recusa o seu corpo, acha o seu corpo horroroso, perverso, mau, ruim e imperfeito de alguma forma. Seu corpo é fantástico. Seu corpo é um reflexo dos seus pensamentos, sentimentos, emoções. O seu corpo é um reflexo de você. O corpo certo para você é o corpo que você tem hoje, porque ele é exatamente o que você está vibrando. Já começamos, né? Já descendo o cajado disso daí. Tá difícil entender? Sorry, bem, então você vai ter que ouvir de novo. O seu corpo, muitas vezes, te dá informações sobre o que está acontecendo ao seu redor que não é visível. Muitas vezes, você está num lugar e você começa a sentir dor ou peso ou qualquer tipo de desconforto, mas não tem ninguém ao seu redor. O seu corpo pode ser que esteja dizendo para você: tá cheio de entidade aqui. Não que essas entidades estejam querendo o seu mal, porque no final das contas, elas querem o bem delas, elas querem sair do espaço de sofrimento no qual elas se encontram. E de alguma forma elas perceberam que você tem capacidade de percebê-las de alguma forma. Ou de ouvir, ou de ver, ou de sentir, ou de interagir de alguma forma, tá? Só que a grande maioria das entidades que estão por aí, elas não estão felizes no parque, né? Tipo assim, cantando, hilari, leu. Elas estão perdidas, assustadas, sofrendo, elas estão angustiadas, elas querem ser perdoadas ou perdoar alguém, elas querem conversar com a família, muitas vezes elas nem sabem que fizeram a transição de com corpo para sem corpo, então elas ficam presas, porque ninguém, entre muitas aspas, a grande maioria esmagadora das pessoas não está disposta a dar trela para a entidade. Quem está dando trela para a entidade, batendo papo com a entidade? Eu. Aí eu tenho que conversar com a galera e falar assim: veja bem, meus queridos, vamos escolher uma coisa diferente aqui para vocês poderem, né? Sei lá, mudar isso daí que está acontecendo com vocês. Na hora que você escolhe estar presente, consciente e fazer perguntas e
ter a clareza de que muitas vezes essa dor sua é só o seu corpo dizendo: tem umas entidades aqui que de repente morreram com algum problema físico, e você usa as ferramentas de facilitação de entidades que a gente aprende na classe, a dor vai embora. Dores do tipo assim, já foi em tudo quanto é médico e ninguém conseguiu descobrir o porquê que tenho essa dor. E aí você faz 2 minutos, 3 minutos de processo e essa dor some. Né? Tipo assim, não é tecnologia. Né? Tipo assim, é onde você está sendo um agente de mudança da sua realidade. Onde você está fazendo o trabalho de criar mais para você, a partir de criar mais para o outro, mesmo que o outro não tenha um corpo físico neste momento. Ok? Quando você escolhe contribuir com o outro, com o espírito, com a entidade, com o fantasma, usa o nome que você acha mais divertido, eu falo entidades. Até mesmo porque tira todo esse arrastado de ponto de vista sobre esse fantasma e espírito que vem, parece aquelas coisas de filme, né? Mas usa o nome que você acha mais divertido sempre. Quando você começa a criar mais para o outro e olha para aquelas entidades, para aqueles seres e simplesmente fala: e aí? Vamos escolher diferente? Eu sei que você, de repente, não está numa legal, mas vamos mudar isso? Porque os processos que você aprende na classe de Conversando com as Entidades, ele te dá todo esse know-how de quais são os processos que você usa para poder criar uma realidade diferente para aquelas entidades. No que você muda a realidade delas, elas vão embora. Elas não precisam ficar ali, elas não ficam presas ao espaço, elas não ficam presas a uma função, elas não ficam presas a uma identidade, elas vão fazer outra escolha, e a escolha que elas fazem é delas. Mas quando elas vão embora, abre-se espaço. O seu corpo relaxa, e é onde os presentes começam a chegar. Então, é você sendo um presente, presenteando, sem ponto de vista de tomar lá da cá, que faz com que os presentes comecem a chegar no seu universo, na sua vida, na sua área financeira, nos seus projetos, nos seus negócios, onde quer que seja. Então, é você escolhendo participar ativamente e constantemente da mudança que você deseja para a sua vida. Você sendo a autora do seu livro, do livro que você chama de sua vida. Onde você vai estar sem julgar nada, incluindo aquelas energias, sem um ponto de vista sobre elas. Ah, você tá bêbada? Pois é, vamos mudar isso? Em vez de ficar: ah, meu Deus, essas entidades estão muito pesadas, como eu sofro. Não é isso, tipo assim, filho, você tá bêbado? Pois é, eu não estou. Vamos mudar isso? Roda os processos funciona, você querendo ou não, você acreditando ou não, funciona, isso que é o mais legal. Não teve nenhuma situação nos últimos 4 anos em que eu dei classe de Conversando com as Entidades, que eu não tenha tido capacidade de facilitar aquela entidade, qualquer que tenha sido a entidade. Tá? Nisso daí, você não só tá criando mais para o universo, criando mais para o planeta, mas você está se empoderando de um nível de habilidade, capacidade ao máximo. Você está exponencializando o seu superpoder. Você está exponencializando o seu superpoder de realmente ser capaz de mudar uma situação, mesmo com a boca fechada, fazendo os processos, só que ninguém tá nem sabendo que você tá rodando o processo, e de repente as pessoas param de brigar, e de repente aquela pessoa que tava querendo fazer algo mal, você vai embora, porque de alguma forma aquela energia dissipou, a energia que conectava vocês, dissipou, ou você tá criando mais para o corpo de outra pessoa, quando você limpa as entidades que estavam conectadas a ela. Então, assim, existem muitas belezas e mágicas que você pode verdadeiramente criar e atualizar. Olha só, visitante! Não é entidade. E aí eu falei entidade, meu marido. Vocês conhecem meu marido? Você é meu marido? Aí ela não deu ali, mas
além da classe, né, que tem essa de 2 dias e meio, né, tem os workshops que ela faz. Então, se agora, nesse momento, você não tem a parte financeira para uma classe, tem pelo menos para um workshop. Os workshops que o Maurício chama são as classes de especialidade do Conversando com as Entidades. É onde a gente pega determinados assuntos e expande esses assuntos. Por exemplo, tem entidades de relacionamento, você tem entidade de dinheiro, você tem o ambulantes e ocupantes originais, que chamam walk-ins, você tem entidades de crianças, você tem entidades de distúrbios psíquicos, você tem entidade e vícios. Tem várias especialidades que você pode fazer separado ou você pode fazer junto com a classe. A classe ela vai abordar esses temas, mas a gente não tem tempo para poder falar tanto quanto poderia quando você faz a classe mais as classes de especialidades. Tá? E dentro da classe você vai ver processos para você poder limpar e facilitar toda e qualquer energia. Toda e qualquer. Não tem aquela coisa do tipo, a entidade não quer ir embora. Ah, vai. Ah, mas não tem essa história de não vai ficar. A não ser que eu queira que ela fique. Se eu quiser que ela fique e eu leve para mim, funcionar para nós dois, eu deixo. Mas se não funciona para mim e não cria mais para minha vida, mas amiga, eu quero ver quem é que fica. Sacou? Esse nível de habilidade, de poder. Você vai fazer o conversar, que é onde você vai aprender uma técnica para poder acessar energeticamente a consciência daquela energia específica. E com conversar, você não necessariamente vai conversar apenas com pessoas que não têm mais um corpo. Você pode usar essa mesma particularidade de informações para poder conversar com a sua empresa, para poder conversar com o seu trabalho, para poder conversar com o imóvel que você quer vender, para poder conversar com o seu carro, ou com os produtos da sua loja, ou com os objetos da sua casa, ou com o seu cachorro, independente, conversando com as entidades. Para o Access, qualquer coisa que você possa definir é uma entidade. Você pode fazer, tipo assim, conversar com o seu dinheiro. Você pode conversar com o dinheiro do Banco do Brasil. Você pode conversar com, né, tipo assim, o Banco Central do Brasil. Você pode conversar com a externa. Você pode escolhe com quem você quer bater papo. E é muito interessante porque essa comunicação, ela funciona de duas formas. Tanto você leva a informação, como você recebe coisas que talvez você não receberia de outra forma. Tá? E logicamente a gente vai trazer a clareza de o que é leve, o que é pesado, o que funciona, o que realmente tá dentro das possibilidades e o que você, tipo assim, não necessariamente você tem que ficar, não é porque você viu um Lego no meio da sala que você tem que pisar no Lego, sacou? Então, tipo assim, veja bem, ali a gente tem um Lego, esse objeto perigosíssimo que chama Lego, pecinhas de Lego, né? Então, assim, veja bem, se você pisar no Lego, vai doer o pezinho. Então, vamos escolher não pisar no Lego? Coisas desse tipo. Então, você vai ver a facilitação, os processos todos de facilitação, que são incríveis. Você vai ver a comunicação com entidades dentro desse conteúdo da classe. Você vai ver o receber das entidades ou com as entidades. Receber das entidades não é incorporação, crianças. Deixa eu deixar claro que nas minhas classes não tem incorporação. Se quiser incorporar, você vai incorporar em outro lugar. Na minha classe não rola incorporação, até mesmo porque para que você vai permitir que o seu corpo seja um Airbnb de entidades? Eu gosto do meu corpo limpinho, gostosinho, cheirosinho, cheirinho de limão, né? Então assim, onde que você fica emprestando o seu corpo, qualquer tipo Zé Mané fica entrando no seu corpo, não, criatura. Presta atenção. Ah, mas ele quer se comunicar, ele quer usar meu corpo. Fala pra mim que eu ouço, né? Fala que te escuto. Mas emprestado tu não vai levar esse corpite, não. Porque eu cuido, né? Tipo assim, mamãe passa toquinho. E a gente, né? Tipo assim, corpinho que você faz botox, minha amiga, você não deixa a entidade entrar. Sacou? Porque, tipo assim, vamos combinar, né? E aí você vai falar, o receber das entidades é onde muitas vezes você vai acessar
todo um conjunto de entidades que você desconsidera, né? Porque pode ser que você ache que entidade é só os espíritos errantes e andantes que querem, tipo, sacanear alguém. Existe. Eles chegam perto de mim, eles não são loucos, eles não são malucos, porque eles sabem que vão levar, né, como eu falei, a voadora gospel. Mas existe todo um naipe, todo um conjunto de seres que está aqui para contribuir contigo. Você tem os anjos, você tem os seres de luz, você tem seres de consciência, os espíritos da natureza. Existem muitos outros tipos de entidades, seres que desejam criar junto contigo. E é onde a gente fala sobre cooperação também dentro da classe. O que é cooperação? Cooperar é trabalhar junto com, onde você tem uma equipe que vai criar junto contigo. Então a gente fala sobre esse tipo de criação junto com as entidades. Ah, mas eu não quero criar com entidades. Quando você tem um negócio, você está criando junto com uma entidade, porque a sua loja ou seu negócio, sua empresa é uma entidade. Se você já faz a facilitação do seu negócio, limpa as energias que estão conectadas ali. Se você conversa com o seu negócio e pergunta: o que você deseja hoje? De que cor você deseja que seja a propaganda? Você vai tendo esse tipo de feedback de consciências e de informações do que se requer naquele momento. Você tem que receber do seu negócio para que ele vá para frente, tá? Da mesma forma que você presenteia, você tem que receber do seu negócio, ou o seu negócio não tem para quem, né, com quem contribuir, vai contribuir com outra pessoa que não você, que é provavelmente, né, porque que você muito pode ser que não esteja indo tão bem quanto você poderia. E onde você vai cooperar com todas as energias que desejam criar mais, não só para você, para todos, mas incluindo você de uma forma que é muito maior, muito mais grandiosa. Além desses 4 pilares, a gente ainda fala sobre assuntos que têm que ser ditos. Por exemplo, como você lidar com gente que fica mandando energia para poder te sacanear. Isso existe? Existe. Todo mundo sabe que existe, né? Tipo assim, onde o pessoal chama de macumba ou qualquer coisa que seja, mas macumba o pessoal já usa já com um termo bem pejorativo, né? Mas existe o que a gente chama de ataques psíquicos, ataques energéticos. E é onde a gente vai falar sobre como lidar com isso com total facilidade, porque a gente tem que estar presente com as coisas. Tem que olhar para o Lego para não escolher não pisar no Lego, tá? E se eu tiver que passar, eu vou escolher fazer de uma forma em que eu não me machuque, em que aquilo também não machuque mais ninguém. Não é porque eu vou passar por cima do Lego que eu vou deixar o Lego no meio da casa para que outra pessoa pise naquilo ali. Então, trabalhamos sempre com consciência, sempre criando mais para as pessoas e para absolutamente tudo, para o planeta e para o que mais quer que seja. Porque sim, porque consciência, né? E você vai ver outros assuntos que estão conectados a... Muitas vezes as pessoas falam assim, eu faço tudo e eu não sei por que as coisas não funcionam. Então a gente fala sobre portal, a gente fala sobre ambulantes e ocupantes originais, a gente fala sobre... Assim, é muita informação. Mas assim, não é pouca informação, não. É bastante coisa. E vai te dar todo o leque de informações, porque todas as informações do Conversando com Entidades, ou as ferramentas, digamos assim, tá nessa classe que eu Conversando com as Entidades Iniciantes. Em março, começa o Conversando com as Entidades Avançado da Shannon O'Hara, que é a única pessoa que dá o Conversando com as Entidades Avançado, que daí tem todo um upgrade no como receber, de que forma receber, o que receber, como trabalhar junto com as entidades. Ela vai falar sobre seres de luz. Então, assim, um novo estágio, além dessas ferramentas que a gente vê. Mas as ferramentas em si estão todas dentro do Conversando com as Entidades. E a gente passa um final de semana inteiro desenhando com canetinha colorida para que você tenha absolutamente todo o know-how, toda a informação para que você escolha usar da sua forma.
Então tem pessoas que fizeram classe que estão acessando coisas incríveis e maravilhosas, que estão mudando a própria vida, que estão usando essas informações, inclusive para fazer atendimento para outras pessoas, para criar mais para outras pessoas. Usa isso, inclusive, como uma forma de poder ter uma nova fonte de renda. Agora, para mim, verdadeiramente, o maior ganho foi dentro da minha casa, dentro da minha família. Dentro do meu uso no dia a dia, na facilitação, sabe, tipo assim, de situações que você fala assim, carambolas, essa situação, ela vai pro beleléu, esse troço aqui tá arrumando, né, ao desfiladeiro, esse troço aqui vai dar ruim. E de repente você muda aquilo tudo e como que você fez isso? Não sei porquê, nossa gente, que coisa doida, como mudou tudo. Você faz parte disso. Então, você participando ativamente do que você deseja e tendo a clareza de que o caminho vai passar de acordo com a fluidez da energia, de acordo com o que você percebe que vai criar mais, e onde a gente vai sempre estar fazendo perguntas para poder ter certeza, ter a clareza do que eu uso naquele momento. E é um uso constante. Tá? Então assim, não, eu não quero usar isso constantemente. Ok, então fica à mercê de qualquer energia que qualquer Zé Ruela quiser mandar para você. É muito melhor estar presente, consciente, do que ficar à mercê de energias que outras pessoas desejam para você, porque ninguém vai desejar para você mais do que você pode desejar para você. Então, é melhor que você comece agora a ir montando o que você deseja, como a sua vida, como o seu trabalho, como o seu corpo, como o seu sabe, como o seu relacionamento, família e tudo mais. E vai se divertir com isso, porque eu garanto para vocês que é uma classe extremamente divertida. A pessoa fala, não sei, entidades. Eu falei, amiga, é onde eu posso fazer todas as minhas piadinhas vintage e usar todos os meus exemplos maravilhosos, né, como uma deusa, para que você perceba que não é porque você está lidando com um assunto que tem uma densidade em si, mas você não precisa ficar triste, você não precisa estar com medo, você não precisa estar preocupada, você não precisa estar séria. Eu rio o tempo todo, porque eu escolho me divertir com as coisas. Diversão é uma das coisas, das minhas escolhas primárias. Então, eu escolho me divertir com qualquer coisa que seja, mesmo seja facilitando uma entidade, mesmo seja mudando uma situação pesada. Eu escolho me divertir, o universo me mostra. Cadê a facilidade? Cadê a diversão aqui? Então, o que mais é possível que a gente não considerou ainda? O que mais é possível que você pode começar a fazer perguntas a respeito para ver se de repente não é a mudança pela qual você vem pedindo há muito tempo. Que enquanto você estiver esperando que alguém mude a sua vida, você vai esperar. Vai esperar. É melhor você pegar logo essas coisas e muda você mesmo, que daí você faz do seu jeito e ninguém, você não tem que pedir permissão para ninguém, e você já faz do seu jeito, que vai ser muito melhor, né? Então, como pode ser mais incrível? Esse final de semana eu vou dar uma classe presencial e online, presencial aqui em Brasília, é aqui na minha casinha, né, com todos os meus bichos, agora que a gente arranjou mais uma, que é Ninoca, né, Nini. A gente tem, deixa eu ver quantos cachorros, 4 cachorros, tem 3 gatas, tem duas jabuti, que eu acho que é um casal. Tem um passarinho, tem as galinhas, gente, mas é bicho, aqui em casa, assim, é ótimo. Vai ter esse final de semana aqui em Brasília e 17, 18, 19? Não, 18, 19 e 20 em São Paulo. Então, São Paulo, bora também, tá? Que essa classe realmente, ela é fantástica. Não é porque eu falo, porque sou eu que dou, porque existem vários outros facilitadores que são incríveis e maravilhosos. Faz a pergunta de quem vai ser a maior contribuição para você. Quem verdadeiramente vai ser a contribuição que vai, sabe, tipo, permitir que você acesse a grandiosidade de você. E segue essa energia, segue esse espaço de ir em frente, de mudar a sua vida para mais, de realmente, sabe, tipo, falar, ok, pera um pouquinho,
quem manda nesse troço sou eu. Dá o comando desse trem aqui pra mim que eu escolho nunca mais sofrer, né? Dá uma de Scarlett O'Hara, assim, fala, tipo assim, jamais passarei fome. É mais ou menos isso, tipo, jamais vou ficar na mão de alguém. E é muito, 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 muito gratificante. Muito, muito mesmo. Você tá num espaço em que você percebe que, uau, como que eu não aprendi esse troço antes, sabe? Tipo assim, daquela coisa de te falar assim, gente, esse troço devia ser, sem brincadeira, devia ser ensinado no pré-primário, porque daí os adolescentes não tinham que passar por um monte de caqueira que eles passam, onde os filhos da gente não tem que passar por um monte de sofrimentos, de medos, de pesos, sabe? E de poder usar isso na escola. Crianças são muito bem-vindas. Se você quiser vir fazer a classe e trazer seus filhos, traga, porque eu adoro quando tem criança, inclusive são os melhores alunos, porque eles aprendem numa facilidade e eu fico tão feliz de ver uma criança se empoderando de forma a, sabe, tipo, já sai na frente, amiga, ela já sai 500 metros lá na frente da corrida, ela tá no quilômetro 7, sabe? Então, crianças são muitíssimo bem-vindas e eles pegam tudo bonitinho, muito mais do que você imagina. Teve uma classe que eu dei, foi em São Paulo, e foi uma classe bacana, grande, e tinham 3 adolescentes nessa classe. O primeiro, estava com uns 11 anos de idade, ele estava na primeira mesa, assim, na primeira fileira, assim, com a mãe, assim, felizão, né? Uma graça ele. Aí tinha uma menina que tava assim no telefone, do tipo assim, né? Nem tô aqui. E tinha um menino que essa menina devia ter uns 13, e tinha um menino que devia ter uns 14, que tava assim, tipo, por favor, alguém me dá um tiro, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus! Porque a mãe tinha levado ele e ele tava assim, amargurado. Falei, massa, cara, adoro, acho muito bom. E o mais interessante foi que à medida que a classe foi desenvolvendo, que a gente vai trazendo as informações e tudo mais, esses meninos, cara, terminou o curso, no último dia, eles se juntaram, ficaram amigos, eles já estavam assim sentados, no chão, assim, ó. Mas foi muito gostoso, cara. E eles botando as ferramentas em prática. Daqui a pouco eles saíam, iam dar um passeio, daqui a pouco voltava. Tia, a gente foi lá no banheiro, lá de baixo, e a gente viu uma entidade. Eu falei, que legal. Quem que era? Era um homem. Falei, vocês perguntaram pra ele o que ele queria? Não. Falei, então volta lá e pergunta pra ele o que ele quer. Tá bom, tia. Aí foram lá, tipo assim, imagina você ter esse nível de leveza, de poder lidar com um adulto, de não achar que você é esquisito, que você é doido, que você tem um problema sério, ou que você, de repente, tem que ir para um centro de exorcismo, e, tipo assim, poder lidar contigo dessa forma, tipo assim, queria eu ter tido uma eu quando eu era adolescente, né? Mas vambora. Aí eu sei que foram lá os meninos, daqui a pouco eles voltaram, tia, a gente foi lá e perguntou pra ele. Eu falei assim, e aí? Ele falou, não, ele só tava lá. Eu falei, e vocês perguntaram se ele queria ser facilitado? Ou seja, se ele queria ir embora? Não. Então volta lá de novo e vai perguntar pra ele. Se ele disser que quer ser facilitado, vocês facilitam ele. É mesmo, né, tia? Eu falei, volta lá. Foram lá de novo, daqui a pouco eles voltaram, tia, a gente foi lá e a gente facilitou o espírito, tá, tia? Eu falei, que bom, e ficou leve depois? Ficou, tia, foi muito legal. Eu falei, cara, então, de boas, cara, tipo, que incrível, sabe? Como pode melhorar, vezes Deus zilhões. Esses meninos vão ter, sabe, tipo assim, presidência do Brasil, pra eles é pouco. Escolha esses meninos em posição de liderança nesse país, porque mais ou menos isso daí, é por aí, sabe? Você ir já preparando as próximas gerações para poder estarem presentes com absolutamente tudo, para não ficarem, sabe, tipo, tendo que se esquivar do que os outros acham e dizem. Faz pergunta, você sabe o que você sabe? Do que você está consciente, né? E ter as ferramentas para poder mudar aquilo ali. O professor tá de mau humor?
Pô, vai para pergunta, de repente aquele professor tá cheio dos capirotos junto com ele, roda os processos, de repente o professor vai ser um alívio para o professor e vai ser um alívio para a turma inteira, que não tem que ficar lidando com o professor que estava cheio de energias ali que não eram contribuição para ele. Então, onde que você está recusando esse nível de facilidade e leveza e sucesso e bondade no seu universo, né? Em família, aqui em casa, é fantástico. Camilinha tá com 20 anos hoje. Quando ela fez a primeira classe dela, fez comigo, ela devia ter uns 15, 16. Putz, mudou a vida da menina. Essa menina, cara, delícia, meu. É muito bom bater um papo com ela e com o Gabriel. E, sabe, ter o conforto de perceber que disso daí meus filhos não vão sofrer. Desse tipo de rejeição, desse tipo de insanidade, isso daí não ataca eles. E o tanto que a gente chega e pode conversar sobre as coisas, tipo, pô, mãe, tava em tal lugar, fui numa clínica médica e cheguei lá e o povo tava de mau humor, rodei os processos, a energia mudou e, nossa, o pessoal ficou super legal, a gente ainda conseguiu, sabe, tipo, um horário anterior. Meu, esses meninos estão prontos. Fiz o meu trabalho, sabe? Tipo assim, aquele tipo assim, de liça, como pode melhorar? Então, faz pergunta, veja se essa daí é a tua vibe. Faz pergunta, ok, se eu fizer o Conversando com as Entidades, como vai ser a minha vida nos próximos 5 anos? Percebe a energia. Respira, ok, se eu não fizer a classe Conversando com as Entidades, como vai ser a minha vida nos próximos 5 anos? Percebe a energia de novo. Qual dos dois foi mais leve? Segue o leve, amiga. Segue o leve, que o leve nunca mente, energia não mente. Pessoa mente, entidade mente, energia não mente. Energia, você pode confiar que ali tem uma chave para você. E o que mais é possível? Ah, mas eu ainda não tenho dinheiro de poder atualizar o universo. Eu escolho fazer essa classe. Você pode contribuir comigo? Você pode contribuir para que eu realmente crie todas as possibilidades para que eu possa fazer essa classe com total facilidade? Tudo que impede isso, eu destruo e descrio. Certo, errado, bem, mal, pode parar, 9 curtos, garotos, excelentes. Continua fazendo isso e continua pedindo, é peça e receberás, não é reclame e receberás, não é fique triste e receberás, não é fale mal do outro e receberás, é peça. Então, essa é a sua parte, pedir e se colocar à disposição de receber, para que realmente os recursos cheguem muito mais do que o valor da classe, muito mais do que o valor da classe, para que o valor da classe seja tipo assim, cafezinho para você. E tudo que impede isso também destrui, descrio. Certo, errado, bem mal, pode parar pelos 9 curtos, garoto. Excelência. Certo? Ei, Lu, agora que eu tô vendo, tem um monte de gente linda aqui. A Rose tá aqui. Ah, a Rose tá falando, não tem o fundamento. Migs, não precisa do fundamento fazer o TT, não. É só barras. Tá vendo? Ah, garota. A Julie também. Linda. Saudade de você. Ai, a Márcia. Ah, Marcinha de Rã, maravilhosa. A Dezinha tá aí. Quem mais? Inês. Ah, gente, gratidão vocês por estarem aqui. Gratidão por compartilhar. Esse é meu assunto preferido. Me deixa aqui. Eu vou falar 200 dias sobre conversando com as entidades. Tá joia? Então, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão a vocês. O que mais é possível? Como pode melhorar? Como pode ser mais fácil, mais leve, mais divertido? Tudo a mim vem, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ó, até enrolei. E a gente se encontra por aí. Seja numa classe, seja em algum evento, seja no meio da rua, seja comprando brusinhas. Vambora, vamos escolher mais para a nossa vida. Vamos, sabe... E escolher facilidade, escolher leveza, escolher diversão, universo. O que se requer para que eu realmente acesse tudo o que eu desejo imediatamente. Tudo que impede, destruir, descrever. Certo, errado, bem mal, pode parar pelos 9 curtos, garoto, excelência. A Paty está aí também, que legal. Ai, a Beth, lindona. A Fabi também tá aí. Ai, delícia, Maíra.
Gente, um beijo grande. Gratidão, gratidão, gratidão. Que mais é possível. E vambora. Tá joia? Um beijo. Agícia. Tchau, tchau.